e uma vez mais aniversário do coração e poder estar ministrando a palavra de Deus. Estar com os irmãos esta noite para mim é honra sobre honra, privilégio sobre privilégio. Ainda em pé, eu gostaria que os irmãos abrissem a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo número 6. Enquanto você procura a referência bíblica, enquanto os irmãos procuram a referência bíblica, eu queria tornar público a minha gratidão nesta noite e agradecer ao pastor João. Prazer conhecê-lo. Obrigado por ceder o culto da sua igreja, emprestá-lo para mim durante alguns minutos esta noite. E agradecer por fazer a festividade da Europa. Fiquei muito satisfeito, para mim uma sempre satisfação poder ajudar. E eu agradeço o irmão esse igual o Senhor abençoe. Antes de pregar, eu quero dar um conselho para os adolescentes, porque sempre que eu vou pregar, sempre que eu vou pregar em atividade de algum departamento, eu leio um provérbio. Provérbio eu leio um conselho. Eu dou um conselho para vocês esta noite, que se encontra no livro de Provérbios. Só os adolescentes sabem o livro de Provérbios. Conselhos dos adolescentes. Capítulo 1, o versículo 8, o versículo 9 diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça, colares para o seu pescoço. Vocês entenderam? Diga amém. O livro do profeta Isaías, no capítulo 6, quem achou pode dizer amém. Amém. Quem não achou, diga me espera. No ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Senhor, eu te agradeço por esta noite. Aleluia. Eu te agradeço pela reunião que se mobilizou até esse momento. Nós temos adolescentes esta noite, nós temos pais de família, nós temos mães de família, nós temos obreiros. A tua igreja está reunida neste lugar. Aleluia! Senhor, os irmãos não estão aqui esta noite. E eu não vim como pregoeiro da tua palavra esta noite. Aleluia!
a fim de exercitar, Senhor, as emoções à flor da pele, nem tampouco fazer as pessoas sentirem algo que elas nunca sentiram na vida. Meu intuito esta noite é apenas pregar a tua palavra. Maravilhoso Deus, antes de sentir qualquer coisa, Senhor, confronta-nos com a tua palavra. Confronta o nosso caráter esta noite. Confronta a nossa personalidade esta noite. Pela sua misericórdia, Deus. Aleluia. Saímos daqui mais crentes em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Com a Bíblia aberta, os irmãos podem tomar o assento. Queria também agradecer a Deus pela vida do meu amigo pastor Tiago, que está aqui. Tiago, que eu sou muito ruim para ouvir, eu confesso, mas gosto muito de ouvir o Tiago. Para mim, é um dos maiores biblistas que eu já ouvi pregar. Graças a Deus. Se ele me acompanhando, para mim é uma alegria muito grande. Eu fico feliz que o Tiago está aqui esta noite comigo. Aquela informação básica, desliga o celular, não conversa com ninguém, joga o chiclete fora, essas coisas padrão, né? Concentra, desliga, e vamos para a palavra de Deus. Eu prego já há 6 anos. Comecei a pregar, eu tinha 15 anos de idade. E hoje eu tenho 21, obviamente. Esses dias eu estava na minha casa, observando os sermões que eu pregava no início do ministério, os papéis, os rabiscos. Percebi que os meus sermões eram muito extensos. Tinha sermão de 10 folhas, 15 folhas, 10 tópicos, 15 subtópicos. Eu percebi que esse era um mal que estava impregnado em mim pelos pregadores que eu ouvi a vida toda. Pregações bem complicadas de se ouvir. E hoje nós percebemos no nosso meio como igreja, tem muitas mensagens que nós escutamos que no culto ela é muito prazerosa, muito gostoso você ouvir a mensagem. Mas quando você vai para a sua casa, você não consegue apertar o play. Sabe? Você não consegue apertar o start para você conseguir viver o que foi pregado. Louvado seja Deus. A gente escuta mensagem do tipo, o quinto sopro extraordinário de Deus. Muito gostoso de ouvir, na prática fica um pouco difícil. É 7 passos para a vitória. Quando você termina os 7 passos para a vitória, vem 10 razões para não pecar. Quando você consegue entender as 10 razões para não pecar, tem 32 motivos para ser bem sucedidos. Você mal está se entendendo nos 32 motivos, vem 5 coisas que deve fazer para ser milionário. Isso gera uma confusão na cabeça da gente. E a gente não consegue viver o que as pessoas pregam. O Senhor Jesus me visitou um dia em oração através da sua palavra. Aleluia. E diz, simplifica a mensagem o máximo que você puder. A ponto das pessoas ouvirem o que você pregar. Quando ela chegar na casa dela, ela conseguir viver a mensagem que foi pregada. Graças a Deus, aleluia. Vou pregar algo aqui esta noite para você viver lá na sua casa. O capítulo 6 de Isaías, antes de entrar no capítulo 6 de Isaías, eu gostaria de fazer uma rápida introdução e vocês me acompanhem por gentileza para quando chegar no capítulo 6 em si, vocês entenderem a dinâmica da mensagem. Para nós entendermos melhor o capítulo 6 de Isaías, a gente precisa ler o livro de 2 Crônicas, o capítulo 25. Não precisa abrir, eu vou dizer para você o que ocorre lá. 2 Crônicas, capítulo 25, vai aparecer
O nome dele é Amazias. Esquisito. Uma sugestão adolescente para o nome do seu filho quando você tiver ele. Amazias. Amazias aparece na Bíblia e ele vai reinar em Jerusalém. Ele vai reinar durante 29 anos. E a Bíblia diz que Amazias foi muito bem sucedido. Aonde ele colocava a mão, as coisas prosperavam. Amazias reinou durante 29 anos. E no último ano do seu reinado, os irmãos olhem para mim, que eu vou chegar lá ainda. No último ano de seu reinado, a Bíblia diz que ele foi lutar contra uma nação chamada Edomitas. E quando ele vai lutar contra os Edomitas, ele vence a batalha. Depois que vence a batalha, ele volta para Jerusalém cantando o hino da vitória. Quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele vai cometer um erro que para Deus é inaceitável. Ele vai prestar culto, aleluia. Ele vai ensinar o povo de Deus a prestar culto à nação dos Edomitas. A Bíblia diz que ele começa a adorar os deuses dos Edomitas. A ira do Senhor se acendeu, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A ira do Senhor se acendeu e resolveu intervir no reinado de Amazias. Passou algum tempo, fizeram um impeachment contra ele, para arrancar ele do governo. Amazias fica com medo do cerco que se fez, vai para uma cidade chamada Laquis. Quando chega na cidade chamada Laquis, a Bíblia diz que ele não consegue se esconder, e ele é matado, ele é morto ali. E ele é enterrado junto à cidade de Davi. Quando Amazias morre, ele tem um filho mais velho. O nome do seu filho é Uzias. Uzias, no capítulo 26 de 2 Crônicas, tem 16 anos de idade. 16 anos de idade. E ele agora vai ser rei numa das maiores nações do mundo, Jerusalém, Israel. Ele tem 16 anos de idade. É a mesma coisa que eu disser para os irmãos que a Dilma Rousseff tem 16 anos de idade. Mesma coisa eu disser para os irmãos que o Barack Obama tem 16 anos de idade. É a mesma coisa eu disser para os irmãos que o Silvio Berlusconi tem 16 anos de idade. Parece cômico, mas não é. Uzias é o maior rei, é a maior autoridade estatal do seu tempo, e ele tem 16 anos de idade. A Bíblia diz que ele vai reinar durante 55 anos. E durante 55 anos, aonde ele colocava a mão, as coisas prosperavam. Se ele colocasse a mão na pecuária, pastor, a pecuária bem. Se ele colocasse a mão lá com os ministros da educação e do esporte, ia muito bem. Ele resolveu mexer com a milícia foi muito bem. A Bíblia diz que nem a Síria ousava mexer com o povo de Deus na época em que Uzias era rei. Uzias foi um homem que revolucionou a estrutura do seu povo. Bolsa Família da época talvez ele inventou. O índice de miséria foi a zero. Qualidade de vida aumentou